Alô, alô, alô. Boa tarde. Ela está quase boa. Não está legal ainda, mas já está dando para a gente falar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Não adianta me falar que está mal, que eu não vou ter condição de atender um a um. Tá? Então, fala por enquanto que está tudo bem. Pessoal, vamos começar com o nosso Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso se tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Refletindo nas primeiras palavras do nosso encontro de hoje, que são as palavras do Evangelho, que nos traz as primeiras orientações sobre o bem e o mal sofrer. O próprio Evangelho já nos diz que todos que aqui estamos iremos sofrer de alguma forma dores, e que toda a diferença faz na forma como a gente entende essa dor em nossas vidas. Sejam dores de natureza física, de natureza emocional ou de natureza espiritual. Que possamos entender, junto de Joana, a dor como uma benfeitora. Benfeitora que traz para nós todo o aprendizado necessário. Tudo aquilo que buscamos para corrigir a nossa trajetória. Que possamos entender em profundidade o que quer dizer a palavra do Evangelho, bem e mal sofrer. Porque esse entendimento irá contribuir com certeza nesse processo de autocura que estamos todos percorrendo. Obrigada, Senhor, obrigada, Joana, Deus Pai, espiritualidade amiga que nos traz sempre a essa casa de amor. Que possamos mais uma vez, juntos, compreendermos o que viemos compreender. Graças a Deus. Quem esqueceu esse livro aqui na semana passada? Desespero aliviado. Veja se é o seu. Possivelmente é. Não devem ter muitos com esse livro perdido. Vê se é. É? É? Que bom. Vamos lá, pessoal. Continuando nossa saga na compreensão dos corpos. Hoje, Denise não pode estar conosco. Então, somos eu e vocês, vocês e eu. Eu e você, você e eu, juntinhos. Continuando aqui, então, aula 4.3,
corpo somático. Estamos no bloco Cuidar do Corpo. Nossa bibliografia de hoje, Medicina da Alma, nos capítulos 4, 5 e 12, e Estudos Espíritas, capítulo 5. Corpo é toda e qualquer quantidade de matéria limitada que impressiona os sentidos físicos. Aglutinação de moléculas que modelam formas animadas ou não, ao impulso de princípios vitais, anímicos e espirituais. Autoempréstimo divino, o corpo humano serve de domicílio temporário ao espírito, que por meio dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros, sublima aspirações. Então, hoje nós vamos falar de corpo, e vamos falar do corpo físico, e vamos falar também de um outro corpo, que é o duplo etérico. Então, nessa aula, nós estamos aprendendo que a gente tem corpo aí a dar com o pé. Nós somos um conjunto de muitos corpos. Corpos descobertos, identificados, e corpos que a gente ainda nem sabe que tem. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir ao longo dessa caminhada. Então, nosso primeiro slide diz que o nosso corpo físico é um empréstimo divino. Se é um empréstimo, ele não é nosso, como muitas vezes a gente acredita que é. É um empréstimo divino que serve de domicílio do espírito nas várias existências que temos ao longo da nossa evolução no planeta. Onde temos oportunidades de aprender, corrigir, harmonizar o que foi desarmonizado, fazer reencontros, desatar nós e apertar laços. O corpo somático. Tem alguém aqui que trabalha com o corpo, que é médico, fisioterapeuta, que trabalha direto assim, ligado ao corpo? Tem alguém? Que beleza! Adorei. Porque, olha só, o corpo somático é o mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia. Aí, de propósito, a gente mostrou ali os vários sistemas que compõem o nosso corpo, né? Não sou especialista no assunto, mas todos nós aprendemos lá na aula da titia, Chiquinha lá atrás, que nós temos o sistema nervoso, nós temos o sistema linfático, nós temos o sistema que eu aprendi como digestivo, o pessoal na escola chama de digestório, sei lá por quê. O sistema respiratório, o sistema respiratório, enfim. Nós hoje sabemos, mesmo os mais leigos, que o nosso corpo funciona em perfeita sintonia. E é absolutamente fantástico. É absolutamente fantástico como todos estes sistemas são organizados para que a gente possa ter uma vida física. Não existe, efetivamente, nenhum equipamento inventado pelo homem que funcione como esta máquina. Uma máquina que, se a gente maltrata, não precisa nem maltratar muito, não, basta maltratar um pouquinho, ela dá sinais. Basta que nós estejamos atentos ao mais simples sinal, que é se você tem uma dor de cabeça recorrente. É um sinal. Se você come alguma coisa que, à medida que o tempo vai passando, você já vai identificando que, se você comer, você vai passar mal. Porque o corpo te dá o sinal. Se você
começa a ter alguns tipos de reações e o seu corpo começa a dizer. Se assim a gente começa a ficar jovem há muitos anos, às vezes a gente fica muito tempo jovem. E quando a gente fica muito tempo jovem, a gente começa a ter uma dor no joelho, no tornozelo, não sei aonde. Não acontece, não precisa dizer quem tem. Não precisa compartilhar. Mas a gente começa a ter o quê? Sinais. E muitas vezes a gente não trata desses sinais. Não é verdade? Eles vão, a gente vai esperando que a coisa fique tão séria, assim, bom, agora eu não suporto mais, eu vou ter que tratar. Então, nós temos uma máquina, um equipamento que funciona de uma maneira absolutamente perfeita, desde o momento da fecundação, que precisa do encontro de um homem e de uma mulher, para que forme um novo ser humano. E ali, de um ovo, é criado e é formado um corpo humano absolutamente fantástico. Só aí já cabem as nossas reflexões e o valor que a gente precisa dar a esse corpo que a gente tomou como empréstimo no nosso renascimento. É absolutamente importante que a gente reflita sobre isso. Então, o mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia, múltiplos órgãos e engrenagens, os mais perfeitos arquivos de microfotografia nos centros da memória. É absolutamente impressionante o que a gente é capaz de guardar na memória. Os registros que nós temos. A sua valorização por meio das aspirações nobres vitaliza-o e equilibra-o com imperceptíveis melhoramentos que o mantêm e o sustentam. Então, nós já viemos de outros blocos falando dos pensamentos, começamos a falar de emoções e sentimentos que ainda vamos aprofundar em blocos mais para frente, sabendo que como nós podemos trazer vitalidade ou não a este corpo físico. Como podemos tratar desse conjunto que é tão importante para o aprimoramento do nosso espírito. É no ambiente dos reinos inferiores que a mônada é considerada aquele mais simples e indivisível ser que pode existir. Ou o psiquismo adormecido do futuro arcanjo, ou seja, é o princípio inteligente, como Allan Kardec denomina no Livro dos Espíritos. Começa a sensibilizar-se de forma intensa, ao mesmo tempo em que já no vegetal começa a desenvolver as manifestações mais complexas de um duplo. Aí a gente está começando a falar deste corpo, que é o duplo etérico, composto das energias bioplasmáticas de que são constituídos os diversos seres integrantes desse prodigioso reino da natureza. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a partir do reino vegetal, então o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal possui esse corpo que é o que a gente chama de duplo etérico. André Luiz, na sua série No Mundo Espiritual, faz muita referência a esse corpo, que é mais ou menos assim. Está vendo uma folha ali? É como se tivesse tem o contorno da forma. Tanto no vegetal, como no animal, como no nosso corpo humano. Vamos ver qual é a função desse corpo que é o duplo etérico. No ser humano, o duplo constitui a camada mais eterizada ou menos grosseira do corpo físico. Então, o que a gente está entendendo? Que o duplo é um corpo que fica entre o corpo físico e o perispírito.
que a gente falou na semana passada. Então, é um corpo que está entre o perispírito e o corpo físico. Ele não é tão sutil como o perispírito e nem tão denso como o nosso corpo físico. Ele está ali no caminho, ali no intermediário. Em sua constituição íntima, encontra-se, além das substâncias físicas comuns, em vibração ligeiramente diferente, grande quantidade de ectoplasma, a essência básica dessa contraparte etérica do corpo humano, cuja razão de ser está na distribuição equilibrada das energias provenientes do grande reservatório cósmico universal e sua transformação em fluido vital, encarregando-se de irrigar toda a comunidade orgânica do aparato fisiológico humano. Então, o que nós estamos aprendendo ali? Ela tem partes etéricas e partes físicas, mas então o que a gente já sabe? Que os corpos, eles vibram em frequências diferentes. O corpo físico vibra numa frequência, o duplo etérico vibra numa outra frequência, o perispírito numa outra diferente ainda, o corpo mental e o próprio espírito. Quanto mais a gente vai chegando da essência deste princípio inteligente, mais sutil este corpo. E a frequência vibratória também vai mudando. Oi. É muito comum quando a gente fala assim, tem a leitura da aura, eu estou vendo o que tem na aura. Na verdade, eu estou vendo a forma que o duplo etérico apresenta. Olha só, está perguntando, né, da leitura da aura. E agora está perguntando, e quando eu faço o tratamento de Reiki, por exemplo? Todo tratamento de imposição de mão é um tratamento do tipo magnético. E o magnetismo, ele vai direto para o duplo, para a recomposição desse duplo. Lembra que é assim, pessoal? Olha só, pessoal, lembra que é assim. O que eu tenho no espírito, eu boto no meu corpo mental, que é responsável por toda a mentalização. A partir do corpo mental, eu fabrico um perispírito. O perispírito vai para o duplo etérico, é tudo decorrência. E o duplo etérico no corpo físico. Então, quando eu estou trabalhando no nível do magnetismo, eu estou trabalhando a recomposição energética. Ok, pessoal? Nos passes que eu recebo também. É a mesma coisa. Recomposição energética. Beleza? Então, essa é uma essência, quer dizer, dessa contraparte etérica do corpo humano. E aí é capaz o quê? De fazer essa distribuição equilibrada de todos esses fluidos para o nosso corpo físico. Então, nós vamos ver daqui a pouco de que ele é constituído e como ele absorve e emite vibrações para o todo. Eu recebo e emito simultaneamente num processo ininterrupto, que acontece entre nós encarnados, entre nós e os desencarnados também. Só que nos desencarnados já não há duplo etérico. O duplo etérico, ele acaba com o corpo físico, diferente do perispírito. Ok?
Exato, ele é formado ali naquela parte daquela... Quando vai haver a constituição do corpo físico, ele, inclusive, trabalha nessa aglomeração das moléculas e dos átomos para que o corpo físico aconteça. E ele se desfaz quando há a morte do corpo físico. O perispírito, não. O perispírito permanece. Ok? Olha o que diz aqui, elemento preciosíssimo na economia orgânica e na manutenção da saúde do ser humano. Se estamos falando de cura, a gente precisa entender a importância desse corpo. De constituição delicada, de natureza material mais sutil, ectoplásmica, quer dizer, ectoplasma é esse fluido que tem a ver com a vitalidade. E de alta sensibilidade, o duplo etérico é altamente influenciável e se ressente em sua estrutura íntima do comportamento humano, equilibrado ou não, no que tange às virtudes e às viciações. Novidade aqui? Não, a única novidade é saber que tem um duplo. Mas que ele é completamente influenciado pelos nossos pensamentos, pelos nossos vícios, por aquilo que a gente constrói de bom ou não, aquilo que a gente tem de construtivo ou destrutivo, isso a gente já sabe. E tudo que a gente tem neste sentido vai influenciar e impactar todos os corpos de que somos compostos. Não há como fugir disso. A utilização de matérias tóxicas como o fumo, o álcool, ou mesmo substâncias consideradas medicamentosas com teor tóxico inegável afeta a estrutura íntima do duplo, desregularizando-lhe os centros de força e, por consequência, a rede de distribuição das energias vitais que irrigam as células do corpo físico. Então, o que a gente está vendo no slide? Tudo o que a gente ingere interfere no nosso corpo. No nosso corpo físico e nos nossos corpos etéricos também. Então, dependendo daquilo que eu coloco para dentro, em relação ao que bebo, ao que como, e aquilo que eu penso e que sinto, que também pode se tornar um veneno, vai fazer toda a diferença no comportamento, na recuperação ou na destruição desse corpo que é o duplo etérico. Então, a gente já sabe o quê? Se o meu corpo físico adoeceu, eu antes adoeci os outros corpos. O último que adoece é o corpo físico. Pode, dependendo da gravidade, eu posso levar para uma outra existência, porque é como se a gente já viu o duplo etérico, ele é um corpo que é como cones. São pequenos cones que revestem o nosso corpo e que absorvem e emitem energias. Dependendo de como eu corrompo, eu levo para outra existência. Dependendo de como eu trabalho para reconstruir, eu posso reconstruir nessa existência mesmo. Para isso eu faço os tratamentos. Tanto os tratamentos médicos, como os tratamentos espirituais. É para fazer essa recomposição do que a gente, ao longo do tempo, foi destruindo aí pelas nossas escolhas. Ok, pessoal? Então, a utilização de matérias tóxicas, como o fumo, o álcool, ou mesmo substâncias consideradas medicamentosas com teor tóxico inegável, afeta a estrutura íntima do duplo, desregularizando-lhe os centros de força e, por consequência, a rede de distribuição das energias vitais que irrigam todas as células do nosso corpo.
Ele assemelha-se à camada de ozônio que reveste o orbe terráqueo. Pois, na verdade, essa camada protetora da Terra tem, por analogia, a mesma função do duplo no ser humano. Quando é destruída a camada de ozônio do planeta, formam-se buracos em locais onde deveria haver a proteção natural. E assim, certos raios solares penetram pelas falhas e produzem diversos males nos habitantes imprevidentes do mundo. Pois não. Espera aí, só um minutinho. Você falou que o adoecimento do corpo físico significa que os outros corpos adoeceram primeiro. A cura do corpo físico significa que os outros corpos também estão curados? Se eu chego a ter uma recuperação no meu corpo físico, significa dizer que eu tive também recuperação nos outros corpos. Agora, isso pode ser definitivo? Depende das escolhas futuras. Certo? Depende das escolhas futuras. Agora, tem uma coisa legal da gente ver ali, que às vezes a gente não sabe. Se o duplo etérico é responsável por emitir o que eu tenho e receber o que está à minha volta, se esse duplo etérico começa a ficar com buracos, eu começo a fazer o quê? A absorver o que não é para absorver. Porque eu estou tirando o quê? Da mesma maneira que a camada de ozônio tira a proteção da Terra, um duplo comprometido por várias partes que são corrompidas, também faz com que a gente absorva as coisas. Aí que vem a história. Tanto do mundo dos encarnados, como absorve do mundo dos desencarnados também. Então, só para a gente saber, para quem ainda não sabe, e para a gente que sabe e esquece, as larvas que existem no mundo e que a gente olha e fica, larvas, também tem no mundo espiritual. As larvas espirituais também podem penetrar num duplo etérico corrompido. Aí haja tratamento espiritual. Por quê? É o mesmo nível de absorção. Então, nós precisamos fazer o quê, na verdade? Pessoal, o tratamento espiritual é só vir toda sexta-feira, não seja? O tratamento espiritual, além de vir às sextas-feiras, não seja, é frequentar os cursos, assistir palestra. Para quê? Porque a cura não vem de fora, a cura vem de dentro. O que é que nos cura? A transformação que a gente pode fazer. O que nos cura é a nossa própria transformação moral. Então, o tratamento espiritual faz milagre? Não faz. A gente não pode mais acreditar nisso. Só um minutinho. E é por isso que, quando a gente vai para o tratamento e vai para o atendimento fraterno, recomendação recorrente, vai para o curso de autocura. Aí o salão fica assim, ó, como a gente está aqui. Por quê? Porque a gente precisa aprender essas coisas que somente o passe não ensina para nós. Precisa trazer para a nossa conta, para a nossa responsabilidade, esse processo de cura, que vai se dando em cadeia. Eu posso curar um corpo físico agora, que eu não posso nem saber o motivo pelo qual meu corpo físico está sendo curado. É porque eu tenho, de alguma forma, de fazer algumas coisas, possivelmente, que ainda não foram feitas. Então, existe um acréscimo da misericórdia divina que permite a cura. Mas se eu não transformar o meu espírito no futuro, o que vai acontecer?
vai recorrer. Vai acontecer novamente. Só não acontece novamente quando? Quando existe a transformação do espírito. Porque aí a cura é real. O fato de eu ter uma cura do meu corpo não significa necessariamente que eu fiz a cura que eu precisava fazer, ou seja, a cura real. A gente não tem todas as respostas. A única coisa que a gente tem certeza, que a cura real só é possível pela transformação de quem eu estou hoje, no ser que eu preciso caminhar para ser. Que é despertando a consciência de quem eu sou, que é trazendo autoiluminação para o meu espírito, que é fazendo transformação dos hábitos antigos em hábitos novos. Transformando sentimentos que, durante muito tempo, trouxeram destruição para as minhas existências, para que eles tragam a construção deste ser novo que a gente quer se tornar. Não tem milagre, pessoal. Então, é assim. O duplo etérico, ele vai ficando corrompido da mesma maneira que a gente fala da corrupção da camada de ozônio, que é tão falada aí para nós nos dias de hoje, e a gente não sabe que a gente corrompe a nossa proteção o tempo inteiro. Até com aquilo que a gente come, viciadamente. Ok? E aí nós vamos falar um pouco dessa questão dos chakras. Os chakras assemelham-se a cúmulos energéticos com velocidade e cor apropriadas a cada um, de acordo com a vibração que manifestem. A função dos chakras é de realizar e manter as transferências de energias advindas nos diversos reinos da natureza, desde as energias cósmicas até as ambientais, contribuindo para a integração do espírito com os seus veículos de manifestação, o perispírito e o corpo físico. Embora a quantidade de chakras seja muito grande, quando se trata deles nos diversos tratados espiritualistas, geralmente fala-se apenas em 7, que são considerados os mais importantes na estrutura astralina. Por que a gente está falando de chakra? Porque a gente está falando de cura. Então, quando a gente entende que esses chakras estão organizados, esses 7 básicos de que a gente trata, né? A gente já sabe que tem muitos outros, mas esses 7 básicos que a gente trata, eles têm correspondência com partes do nosso corpo físico e do nosso corpo astral também. Porque eles não estão só no nosso corpo físico, eles também se localizam de uma maneira diferente, tanto no duplo quanto no perispírito. Então, vocês já viram, tem muitos de nós aqui que, né, somos passistas e outros que estão acostumados a receber o passe. Então, vocês vejam como é que é feito esse passe, num primeiro momento, principalmente nas reuniões públicas. É um passe de dispersão, não é isso? E depois é o quê? Doação. A doação, de maneira geral, ela trabalha onde? Nos chakras. Na harmonização desses chakras. Lembrando que não existe um movimento de harmonização de chakra que venha só de fora para dentro. Porque na hora que eu estou recebendo o passe, o que eu tenho que fazer? Vibrar naquela sintonia. Na sintonia da cura, que está trazendo a harmonização desses chakras, que são o quê? Trabalha bem a palavra mais adequada, mas são vórtices de energia que se movimentam, que giram numa velocidade e que tem, de acordo com a vibração de cada um, tem uma cor específica. Quem quiser se aprofundar, tem muitos livros que falam disso, não é verdade? E
vai dando a velocidade que cada chakra precisa ter para trazer o que a gente chama de harmonização energética dos nossos corpos. Por que a gente está falando disso hoje? Porque nós estamos falando dos corpos que fazem parte de nós e estamos num curso de cura, de autocura. Então, esse é um conteúdo importante para nós. A gente entender como é que isso funciona em nós e qual o caminho que a gente precisa percorrer neste conhecimento para que a cura aconteça. No homem comum, os chakras, ou centros de força, se apresentam como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. Porém, no homem espiritual é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente. No perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que demoramos. Na atividade funcional dos órgãos relacionados à fisiologia terrena, identificamos os centros de força. Então, são exatamente nesses centros de força que são trabalhados os passes. O processo do magnetismo que vai trabalhando para a harmonização desses 7 chakras básicos. Ok, pessoal? Eu quero voltar um pouquinho antes, que eu tive a impressão de que alguma coisa foi aqui. Eu quero voltar aqui nesse slide, porque eu li o texto, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, essa cobertura aqui, que a gente tem toda, são pequenos cones que revestem todo o nosso corpo. Cones, bem assim, junto do nosso corpo físico, e que são responsáveis por essa questão de emissão e absorção energética. Todo o nosso corpo. E aí, quando ela falou, é por isso que a gente, quando vê a aura, vê como está, vê. Porque se eu tiver algum dano, vai aparecer aqui. Isso aqui, ó, é um duplo completamente... Deixa eu para cá. É um duplo, olha lá, bonitinho. Está vendo? Se ele começar a ficar corrompido, ele começa a ter buraco. Na região que estiver corrompida. Então, eu posso corromper pelo que eu bebo, pelo que eu como, pelo que eu penso, pelo que eu faço. Tudo pode trazer esta corrupção a este corpo. Deixa eu voltar. Então, nós estávamos falando dos chakras para a importância de entendermos essa questão dos passes que fazem parte do nosso tratamento. Dos diversos tratamentos utilizados para reequilíbrio bioenergético, o magnetismo é um dos recursos que tem contribuído de forma muito eficaz para o auxílio aos encarnados e também aos desencarnados. Desde a simples imposição de mãos até as diversas técnicas utilizadas por eminentes magnetizadores do passado, essa energia abençoada pode atuar na reconstituição eletromagnética do corpo espiritual ou perispírito, como também do corpo vital ou duplo etérico. Então, está vendo ali, no médium, o chakra coronário, vibrando, que é o chakra que está localizado no alto da cabeça, vibrando da forma que consegue trabalhar o duplo, todo aquele corpo que envolve o nosso corpo físico, para trazer a harmonização necessária. Então, quando a gente fala de magnetismo, a gente pode achar que é uma coisa de agora, mas magnetismo existe desde muito tempo atrás. Aliás, Allan Kardec, antes de começar
toda as suas pesquisas e a codificação da doutrina espírita, já conhecia magnetismo. Já trabalhava com cura. Embora não se entendesse naquela época exatamente como tudo acontecia, mas já se trabalhava com a cura. Então, quem já ouviu falar numa foto que ficou conhecida e foi batizada como foto Kirlian? Que hoje há até quem diga que não foi o Kirlian que descobriu esse tipo de foto. Enfim, isso não faz diferença. Mas o que aquela foto capta? O que é a aura? É o duplo. Ok? E o que é isso, captar a cor? É como eu estou dando o quê? Como eu estou vitalizando ou não o meu duplo. Como eu estou trazendo, o que eu estou trazendo para ele. Então, por que eu me lembrei da foto? Porque fica, para alguns de nós, que pode estar chegando agora a doutrina, fica parecendo tudo tão abstrato e tão distante de uma realidade palpável, que eu estou trazendo para vocês a lembrança da fotografia, que é um tipo de fotografia que é feita por essa... foi atribuído aqui, é um tipo de equipamento que consegue fotografar o duplo etérico. Ok? Então, o magnetismo é uma coisa que existiu desde sempre, não é uma coisa de agora. Tudo na criação, a gente já sabe, é energia. As formas revestidas pela consciência são apenas aparentes, no que diz respeito à sua realidade espiritual e ao plano do absoluto. O corpo físico é a energia materializada, condensada. O perispírito é a energia dinâmica. E o espírito é a fonte inesgotável desse energismo que se manifesta na criação em várias dimensões ou planos. A ação magnético-espiritual é uma das formas mais eficazes de intervenção nas diversas manifestações da consciência. Estudemos a respeito dessa fonte natural da vida superior e entenderemos as palavras do Cristo quando disse: em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então, nesse processo que estamos caminhando, estudando e compreendendo que somos co-criadores, que estamos num trabalho todo o tempo conjunto com Deus Pai, Criador de todas as coisas, estamos todo o tempo trabalhando na cocriação da nossa própria realidade. Então, quando a gente começa a entender o nosso papel de co-criadores da nossa própria realidade, nós podemos transformar qualquer coisa. Por isso Jesus disse que quem crê, quem entende as coisas como precisam entendidas, podem fazer todas as obras que Jesus também fez. Vamos ver um filme rapidinho que fala como ativar as suas mãos, já que todos podemos ativar as nossas mãos energeticamente. Bota para mim, por favor.
Ok, pessoal. O filme estava todo escrito em inglês, mas as imagens são muito fortes para que a gente não consiga entender a mensagem. E o quê? E o que está ao nosso alcance. E o que está... O nome do vídeo, volta lá, a gente consegue ver o nome, Adolfo? Aqui tá, começou assim, a gente já pega assim, mas você acha lá, você fala da ativação, pode colocar. Olha só, pessoal, o que é importante? Duas coisas são importantes nesse vídeo. Primeiro, é como a gente se coloca para receber o passe. Segundo, o que a gente pode fazer por nós mesmos quando se coloca em conexão. Você viu que a imagem mostra o tratamento do outro, mas o tratamento de si mesmo. O momento, e olha só, além do tratamento de si mesmo, tem um momento que ele busca a energia que vem do planeta e depois ele doa para o mesmo planeta. Nesse eterno dar e receber, que é a nossa existência. Então, nós podemos, pela nossa frequência vibratória, por esse chakra coronário que está no alto da cabeça, acessar as mesmas coisas que um médium acessa quando está dando passe em nós. Nós podemos fazer isso. Ali está dizendo como ativar, não é isso? Antes, a energia das suas mãos era o primeiro slide. Então está em nossas mãos. Podemos ativá-la para doar ao outro, mas podemos também ativar para nós mesmos. Tem um momento que ele faz a própria limpeza. Ele limpa a ele mesmo. É como se tirasse aquela energia e jogasse fora. Exatamente. E joga fora lá a cor. É um exemplo, é uma imagem bem legal para a gente. Ok, pessoal? Esse é a autolimpeza mesmo. Esse é o objetivo desse vídeo. Ok, pessoal? Vamos então para as nossas perguntas do diário. Roda para mim aí, Adolfo. Olha só, eu estou preparando uma folha com todas as perguntas do diário desde o início. Vou deixar lá embaixo para quem quiser olhar, tirar uma fotografia, copiar, porque eu sei que uns fotografam, outros copiam, não dá tempo e fica essa coisa aqui. E as perguntas diárias quais são? Eu estou preparando, de aula a aula, uma relação de todas as perguntas de todas as aulas. Mas as perguntas de hoje são: que valor tenho atribuído ao meu corpo? Será que eu estou tratando bem desse cara? O que eu estou fazendo com ele? Tenho equilíbrio no meu comportamento no que concerne a vícios e virtudes? Como tenho equilibrado as minhas virtudes e os meus vícios para dar equilíbrio? Qual é a minha atitude durante os passes? Estou aqui, pelo menos fico presente, ou eu vou passear lá fora e só fico com o meu corpo aqui? Valeu, pessoal? Então vamos para a nossa meditação de hoje. Espera aí, dá tempo, um minutinho. Hoje eu estou britânica, cara. Hoje eu estou... Não é porque somos duas falando aí, não dá. É difícil. A luz divina envolve-me.
e rompe as trevas exteriores que teimavam sitiar-me na amargura. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Estou destinado ao êxito, que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Que possamos encerrar o nosso encontro de hoje, compreendendo melhor o poder da nossa cocriação, compreendendo melhor quem somos nós, podermos simultaneamente fazer o melhor para nós também. Que possamos deixar todos os nossos corpos ser banhados por essa luz que nos imanta, que nos permeia inteiros. Que possamos deixar nosso espírito vibrar de entusiasmo e deixar a tristeza, a melancolia, a raiva excessiva, as mágoas, os ressentimentos, as dores, quaisquer que sejam, deixá-las passar. Meditar nesse momento, nesse poder que emana de nós e que possamos receber simultaneamente todo o poder que emana de Deus em nós. Que possamos liberar de nossos corpos todos os miasmas, tudo que escurece a nossa alma nesse momento, para trazer leveza, para trazer toda a claridade e que possamos absorver da bondade cósmica, da misericórdia divina, tudo aquilo que precisamos para nos curar. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa semana e até quinta. E não, dia 22, tá? Quinta não tem. Medicina da alma e dos espíritos. Vai lá. Estende o teu manto